Olá, eu sou Douglas Tavares, eu sou instrutor técnico da Barrica Leboa aqui no estado de Mato Grosso do Sul. E vim aqui trazer para vocês receitas deliciosas e muito lucrativas. Mas antes eu tenho um recado. Nesse momento de pandemia, devemos sempre cuidar da higienização da nossa bancada, das nossas mãos, lave sempre com água e sabão. Quando possível, usem álcool em gel, usem luvas, usem máscaras, sempre com álcool 70 para higienizar a bancada. Um detalhe importante, sempre que você chegar com a mercadoria da rua, higieniza o seu pacote porque ele estava exposto em uma prateleira. E várias pessoas tocaram e isso corre um risco de contaminação. Use sempre o álcool 70% ou o álcool em gel. É muito importante também você fazer com que o seu cliente saiba que você está trabalhando com toda a higiene, com todo o cuidado. Então, poste sempre na sua rede social que você está usando luva, usando máscara, higienizando sua bancada. Fazendo assim, os seus negócios vão dar sempre um up. Agora vamos para a nossa receita. Hoje nós vamos fazer uma bolacha de cacau recheada com um brigadeiro de leite em pó. Vamos iniciar pela massa, que a gente vai utilizar a manteiga mesmo, não margarina, tá? E o açúcar. Vamos colocar os dois na batedeira. Lembrando que essa manteiga tem que ser em temperatura ambiente. E vamos bater os dois até ficar um creme bem esbranquiçado. No meio do processo, vamos pegar e tirar do fundo da batedeira o que está enroscado para homogeneizar, tá? Desenrosca e dá uma misturadinha. Porque senão fica tudo acumulado no fundo e não dá a aeração que a gente quer na massa. Depois que ficou esse creme branquinho, a gente vai adicionar as gemas, tá? Agora, fora da batedeira, vamos misturar os secos, que é farinha de trigo peneirada, cacau em pó 100% e bicarbonato de sódio, tá? E bicarbonato. A princípio a gente mistura com a espátula, mas daqui a pouco ela já começa a soltar do bol e a gente pode misturar com a mão, tá ok? Quando soltar da batedeira, ela já vai sair limpa. A gente vai pegar essa bolinha e com o auxílio de um filme plástico e um rolo de massa, nós vamos abrir essa massinha, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar um filme plástico. Eu posso usar também aqueles sacos de verdura, tá? Posso abrir ele no meio para facilitar eu abrir essa massa. Pego a minha massinha, coloco aqui no meio.
e cubro de novo com o filme. Por que eu faço isso? Para essa massa não grudar no meu rolo, tá? Aí eu venho com o rolo e vou abrindo ela bem suave, tá? Até uma espessura de mais ou menos 2, 3 milímetros. Eu vou cortar com um cortador redondo de aço, mas eu posso usar os cortadores de plástico, posso utilizar outro formato, um cortador de coração, um cortador de quadradinho, então fica o que você mais gostar. Aqui, como vai ser uma bolacha, eu vou fazer redondo, mas você pode fazer de coração e dar Dia dos Namorados numa caixinha de presente, tá? Então aqui eu pressiono. E para facilitar eu tirar esse biscoito desse molde, eu levo ele uns minutos na geladeira, para que ele fique mais firme, para mim que tira daqui e coloca para assar no tapetinho de silicone. Então enquanto ele gela, nós vamos fazer o nosso recheio, tá? Vou colocar na geladeira. Agora nós vamos fazer o nosso recheio de brigadeiro de leite em pó. Vamos utilizar o que? Leite condensado, creme de leite, leite em pó e chocolate branco. Aqui eu estou utilizando o chocolate branco da Cical Seleção, tá? É um chocolate puro, somente com manteiga de cacau, tá ok? Como a gente vai fazer? Vai colocar numa panela o leite condensado. O creme de leite. Eu estou utilizando creme de leite 30% de gordura, tá? Pode utilizar o 17, não tem problema. E aqui um leite em pó. Um leite em pó de boa qualidade, tá ok? E nós misturamos tudo fora do fogo. E o chocolate, ele vai por último, depois que o nosso brigadeiro está pronto. Depois que eu homogeneizei, eu levo ele para o fogo. Depois que derreteu, eu vou passar esse brigadeiro para algum pirex ou um prato. Uma dica: brigadeiros brancos ou com base clara, você coloca em pratos longos para que ele esfrie esticado. Se você coloca ele para esfriar em lugares fechados, ele continua quente, continua cozinhando e vai ficar por cima clarinho e por baixo vai ficar mais escuro. Então, um brigadeiro branco, o ideal é colocar ele para esfriar em pirex mais largos, tá? Então eu coloco aqui no pirex o meu brigadeiro. Eu espalho ele bastante. E para que ele não crie uma película, eu vou passar o filme plástico sobre ele, tá? Então eu pego um pouco do filme, coloco aqui na ponta e esse plástico vai encostar no doce. Pode pôr a mão que não queima não, tá? Então, com o meu brigadeiro bem protegido, eu deixo ele esfriar por algum tempo, umas 2, 3 horas, depende da sua temperatura ambiente. É legal não colocar na geladeira, tá? Depois que tá frio, eu vou colocar numa manga de confeitar, que fica muito mais fácil para mim rechear os meus biscoitos. Agora que o nosso recheio já está pronto, vamos ver como ficou o nosso biscoito aqui na geladeira. Ó, ele já ficou bem firme, tá? Então eu vou tirar ele aqui da minha assadeira. E sobre essa assadeira eu vou colocar um tapetinho de silicone. Lembrando, o meu forno já está pré-aquecendo, tá? 180 graus. Aqui, eu venho com o meu plástico filme.
tiro a parte de cima. E ó, como fica mais firme para tirar o meu biscoito. Eu vou colocar aqui no meu tapete de silicone, mais ou menos um dedo de distância um do outro, que ele dá uma crescidinha por causa do bicarbonato, tá? Ó, ele fica bem mais maleável se ele estiver geladinho. Esse que sobrou aqui sem cortar, eu posso amassar ele novamente, esticar com o rolo e cortar. Então não perde nada, não tem problema o que sobrou aqui. Aqui eu vou fazer uma bolinha. Com o próprio calor da mão, ele já une um com o outro, ó. Eu posso aproveitar o mesmo plástico filme. Com o meu rolo de massa, eu estico novamente. Venho com o meu cortador, recorto de novo e levo para gelar, e depois eu coloco para assar com os outros biscoitos. O nosso biscoito já está assado, e aqui a gente vai pegar o nosso brigadeiro na manga e vai rechear o nosso biscoito, tá? Então a gente preenche o meio, e as laterais. E aí, com cuidado, a gente coloca o outro biscoito e dá uma leve pressionada. Posso fazer esse biscoito num formato menor, posso fazer ele uma versão sem o cacau, tá? Também posso fazer ele em formato de coração. Aí eu peguei uma cobertura branca, no caso esse aqui é o da Cical. Derreti. E agora a gente vai pegar e banhar o nosso biscoito ou bolacha recheada, tá? Com o auxílio de um garfinho. Eu dou leve batidas para tirar o excesso. E eu coloco ele para secar sobre o tapete de silicone mesmo ou sobre um papel manteiga. Eu faço isso com todos eles e depois eu faço uma decoração ou com arabesco de chocolate ou com o próprio granulado da Cical, tá? Então daqui a pouco a gente vê ele finalizado. A receita de hoje é essa, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.